Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do InovaHC Podcast, o podcast do Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Ivesen Lourenço, eu sou gerente de inovações e ecossistemas aqui do InovaHC e hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho do que é o InovaHC, para que a gente serve nesse grande ecossistema e vai falar um pouquinho dos programas de inovação que estão rolando aqui no hospital. E para falar desse programa de inovação que está rolando, eu estou aqui com a Luciana Matan, eu sou analista sênior de inovação do InovaHC e eu lidero a equipe do Incube, que é o nosso principal programa de apoio à inovação, ativo hoje no Hospital das Clínicas. Bom, eu entrei aqui só em setembro do ano passado. Por que você não conta pra gente, Ivesen, o que veio antes? Como que foi a criação do InovaHC? É muito bom, Lu. O InovaHC, ele começou mais ou menos em dezembro de 2015, né? Quando o Hospital das Clínicas ele foi reconhecido como uma instituição de ciência e tecnologia pelo Estado, uma ICT. Isso foi em final de 2015, se não me engano, algo em torno do dia 17 ou 18. Não lembro agora as datas, não sou bom de data, tá? Mas isso começou. Foi um longo e tenebroso inverno aí no período de 2016 e 2017 para desenvolver toda a parte burocrática do que significa ser uma ICT, né? Do que significa ter um NIT, né? Um núcleo de inovação tecnológica, uma figura prevista até na lei, né? Na legislação. Então a gente teve que criar toda a estrutura de propriedade intelectual, a nossa política de inovação aqui dentro, começar os trabalhos de definição dessa equipe, desse núcleo, a estrutura organizacional, a governança dessa atividade, né, a governança dessa estrutura de inovação. Isso aconteceu mais ou menos em meados de 16 e 17. Evidentemente que nesse período foi a gente fazia, né, então a gente estava construindo o trem à medida que o trem estava andando, né? Porque os projetos de inovação, os projetos de inovação já estavam acontecendo. E foi nesse momento que a gente começou a entender qual que seria o melhor modelo para se desenvolver o InovaHC. Então a gente tinha uma dúvida, vamos trabalhar com um modelo mais fechado, um modelo mais convencional de desenvolvimento de inovação, muito baseado no nosso próprio P&D, ou a gente vai começar a se abrir para o mercado e olhar para a inovação aberta de fato, né? E aí foi quando em 2018 a gente formatou a equipe que ficaria 100% focada para fazer essa atividade, que foi quando eu entrei no InovaHC, que foi em 2018, e a gente estabeleceu como principal modelo, né, como modelo de atuação do InovaHC, o modelo de inovação aberta, né? É curioso ir para esse modelo de inovação aberta, porque acho que todo mundo sabe que a Faculdade de Medicina tem essa tradição de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, que é muito tradicional e fechada, né? Mas vocês decidiram ir por outro caminho. Por que vocês foram para esse modelo? E acho que podia explicar para o público o que é esse modelo de inovação aberta. Puta, legal. Eu acho que assim, desde o começo, né, o HC ele tem esse histórico de desenvolvimento de pesquisa e inovação. Isso não só o HC, mas a Faculdade de Medicina e a USP como um todo, né? Tem um histórico muito forte de inovação. O P&D muito forte, como você mesmo falou, e aí a gente tinha dentro dessa estrutura, não dessa estrutura, mas desse objetivo, a conexão forte com a iniciativa privada, principalmente. Então, muito no modelo Triple Helix, né, da hélice tripla lá, de governo, universidade e a indústria, trabalhando em conjunto em prol da inovação. Então esse conceito veio muito forte, e aí que a gente falou, bom, se a gente for fazer essas conexões com a iniciativa privada, eu preciso me abrir para que isso aconteça, né? E não me abrir só para receber recurso financeiro. É importante? É importante. É parte, mas não é o todo. Então, a gente precisava se abrir para que a iniciativa privada compartilhasse o conhecimento que ela tem com a gente. Então, realmente fazer uma colaboração técnica, uma colaboração tecnológica, uma colaboração técnico-científica, né? Então, eu acho que esse foi um dos principais pontos para determinar esse modelo de inovação aberta. E esse modelo de inovação aberta é isso, né? É você conseguir se abrir para o mercado para trazer ajuda de fora, então você conseguir trazer novos players, conseguir desenvolver
tecnologia, desenvolver produtos e negócios, e novas soluções, né? A partir dessa troca, desse intercâmbio de conhecimento entre as partes. Então você criar esse ecossistema vivo que você consegue se conectar com agentes de fora e aí você abre aquele melhor que você tem aqui com o melhor que tem lá e aí você consegue potencializar a inovação. Né? Muitos dizem não, né? Já tem isso em artigos, né? Mas que mostra que é uma inovação mais rápida, mais barata, mais assertiva, com maiores índices de sucesso no desenvolvimento das tecnologias e produtos. Então, assim, a gente não teve erro. Com todas essas motivações que vieram, a gente não pensou duas vezes, né? A grande pergunta, na verdade, foi como a gente estruturava isso. Eu ia fazer essa pergunta, porque posto que a gente está dentro de uma autarquia pública, e acho que esse modelo parece bem desafiador para as legislações que a gente tem, as restrições. Quais foram os maiores desafios? Olha, primeiro foi conseguir interpretar, não sei se interpretar, mas conseguir fazer com que todas as entidades envolvidas nesse projeto tivessem o mesmo entendimento sobre a lei de inovação. A lei de inovação ela permite a gente fazer várias coisas no ambiente público. Né? Evidentemente que tem algumas complicações dos órgãos de controle, se eles entendem a mesma coisa que os executores entendem. Né? Mas a primeira construção foi essa. Então, o primeiro passo que a gente deu em caminho, né, em direção a construir toda a infraestrutura que nos permite hoje trabalhar na inovação aberta foi o desenvolvimento do nosso hub de inovação. E para construir esse hub de inovação, a gente fez várias reuniões de alinhamento com Procuradoria-Geral do Estado, com todos os órgãos jurídicos do hospital, das nossas fundações de apoio e assim por diante. Né? Então a gente chegou a um entendimento de que era possível fazer. Foi quando a gente estruturou uma chamada pública, né, que foi realizada em meados de 2019, não lembro mais agora a data, de novo, sou ruim de data, gente. E aí, nesse início de 2019, a gente montou essa chamada pública que buscou um parceiro para desenvolver a sede de inovação, ou hub de inovação nosso, que hoje é o Distrito Inova HC, que é uma parceria público-privada, quase que uma joint venture entre Hospital das Clínicas, Fundação Faculdade de Medicina e a Distrito, que é uma empresa privada do setor, uma plataforma de inovação corporativa que atua fortemente no setor privado também. Saindo um pouco desse ecossistema todo, quais são as linhas de serviço que o Inova HC oferece tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa do HC? Legal. O Inova HC ele desenvolveu uma série de recursos. São mais ou menos 14 recursos que ficam disponíveis para o ecossistema. Parte desses recursos estão vinculados a programas de inovação, então a gente encapsula e organiza eles e eles ficam disponíveis dentro de programas. Acho que é legal contar que essa estruturação veio um pouquinho depois do Distrito Inova HC, que eu estava falando anteriormente, então a gente estruturou primeiro um hub para conectar os players, né? Então conectar startups, facilitar a conexão de startups com o HC, facilitar a conexão de corporações junto com o Inova HC, então deixar esse ecossistema orbitando dentro do hospital, né? E aí a gente entendeu que a gente precisava criar esses serviços para poder dar apoio a esse ecossistema. Aí nós fizemos uma parceria com o Grupo Telos, a agência Telos, que trabalha há muito tempo, muitos anos já trabalha com inovação em governo, né? Uhum. E em políticas públicas, e eles nos ajudaram a desenvolver a lógica, né? O modelo por trás do Inova HC. Então foram desenvolvidos então esses 14 serviços e os 3 programas de inovação que a gente tem hoje à disposição. Os nossos serviços eles estão mais ou menos divididos em 5 áreas de atuação. Uma área voltada para uso de laboratórios, teste em ambiente real, pilotagem, prototipagem, testes em ambiente controlado, então POCs. Então tudo que tem a ver com teste e validação estariam dentro desse primeiro serviço. A gente tem um outro serviço que tem muito a ver com dados, que agora em 2020 a gente lançou o laboratório de inteligência artificial também aqui no hospital, que também está disponível aí a toda a comunidade. Quem quiser saber mais sobre isso, fala com a gente. Mas que olha muito para essa seção de dados, então a organização do data lake, organização dos dados de maneira geral, formatação de datasets, construção de algoritmos e
Um outro caminho que a gente está começando a estruturar hoje, que tem a ver um pouquinho com as principais tendências de tecnologia na saúde, onde a gente vai formatar um serviço que vai ficar disponível à comunidade, também para acompanhar o que a gente tem feito aqui dentro e quais são as tendências que a gente acredita como inovação, né, como Hospital das Clínicas, como faculdade, para o futuro, né, talvez nos horizontes de 10 a 20 anos. A gente tem uma outra área que tem a ver com a formação das pessoas, então somos uma universidade, a gente não podia deixar de falar de ensino, né? Então, que tem trilhas de formação específicas para empreendedores, que tem trilhas de formação específicas para uma área um pouco mais técnica, como a inteligência artificial, por exemplo. A gente tem a possibilidade de conexão de mentorias, também de mentores especializados, e aí a gente está falando dos professores, diretores do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina que podem estar à disposição para mentorias. E uma estrutura também para facilitar o entendimento de como o HC funciona. Tá? Então seria uma parte um pouco mais de ensino, de informação, de educação. A gente também tem um serviço de fomento ao ecossistema, que a gente chama, que é o nosso coworking, que é o nosso hub de inovação, são as conexões com investidores, possíveis investidores que a gente faz, tanto com os nossos parceiros de projeto, quanto fundos de venture capital, fundos de investimento, angels e etc. As nossas missões tecnológicas, que são os projetos que o HC é contratado para executar, então projetos que a gente já fez com a Anvisa e com outros órgãos públicos aqui do Brasil, e até internacionalmente também, a gente já fez com órgãos internacionais, como o BID e o PNUD, e uma área voltada para esses mantenedores e esses parceiros do hospital, onde a gente tem alguns serviços relacionados para gerenciar essa relação com esses com esses parceiros que a gente tem hoje no InovaHC, que hoje a gente tem mais de 20 parceiros, se não me engano, conectados já ao Inova para execução de projetos. Quais parceiros que tem conectados? Olha, distrito com o nosso hub, a gente tem a AstraZeneca, a gente tem a Cisco, a gente tem a Anvisa, a gente tem o Medical Valley, a gente tem a Siemens, a GE, e por aí vai, gente. Não vou lembrar de todos agora de cabeça, mas qualquer coisa, acesse o nosso site, inovahc.live ou inovahc.com.br, lá tem todos os nossos parceiros principais de projeto. Não desmerecendo ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus. E além dessas linhas de serviço, tem alguns programas de apoio à inovação, certo? Muito bem. Hoje a gente definiu uma jornada de inovação dentro do Hospital das Clínicas, né? Essa jornada, ela parte desde do nascimento lá da ideia mesmo, né? Daquele insight que o pessoal pode ter, até serviços que podem ajudá-lo na escalabilidade e tração da possível startup, da possível tecnologia que está sendo desenvolvida. Os programas eles foram definidos em 3 partes, a gente dividiu em 3 fases, né, dessa jornada. O primeiro programa que a gente tem é o Incube, que atende a primeira fase da jornada, né, que vem ali da validação laboratorial para prototipagem, a primeira organização ali do serviço. A gente tem o Impulse, que é um programa mais de aceleração, que ele atende a essa etapa de desenvolvimento do MVP e organização do negócio para saída para mercado. E o terceiro programa, que é o Impact, que na verdade, ele não tem uma característica de programa sistemático, ele tem uma característica de residência, que é quando a gente conecta ele ao nosso hub de inovação, então esse negócio, esse produto, conecta ele ao nosso hub de inovação, e ali ele consegue olhar para o mercado e acessar o mercado, acessar esses mantenedores que estão com a gente, esses parceiros que estão com a gente, outras startups para desenvolver novos produtos, e ali ele tem uma base também de mentorias e tudo que pode ajudá-lo a fazer o go-to-market ali e a atração da startup, e atingir a atração da startup. Basicamente esses seriam os programas, né? E aí eu acho que eu já vou tomar aqui a liberdade de passar a bola para ti. Eita! Porque vou falar do Incube, mas quem tá executando aí à frente muito do Incube é ti, né? Exato. Então, fala um pouquinho pra gente do que você tem achado do Incube e como é que foi aceitar esse desafio de desenvolver esse programa de inovação com o InovaHC? Bom,
Foi um grande desafio. O Incube, ele está nesse momento se encaminhando para o fim de sua primeira edição, então a gente poderia dizer que a gente está rodando um piloto do que seria o Incube, né? Tentando aperfeiçoá-lo à medida que ele vai andando para frente. E a gente já tem no nosso horizonte a segunda edição. A gente está com inscrições abertas. E o Incube, dessa trilha de programas que você explicou, ele é o primeiro, então ele é aquele que captura quase uma pesquisa que está ali na bancada, está indo para uma pesquisa aplicada ou uma ideia da comunidade interna aqui do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina. Então a gente tenta pegar o que tem de melhor na casa, que a gente sempre soube que tem, e tenta levar para o caminho da inovação, para quem sabe sair algum negócio de saúde, um produto, um serviço, coisas que sempre coexistiram aqui dentro, mas nunca tiveram uma formação, uma orientação organizada. Então, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, esse ano, desde março, a gente começou esse programa com 20 projetos, 20 potenciais projetos de inovação, de equipes que estão aqui dentro, equipes que às vezes são multidisciplinares, são formadas tanto por profissionais e pesquisadores da casa, mas também contam com colaborações de outras disciplinas, de outros profissionais, que são da universidade, da USP, ou estão fora do nosso ecossistema. A gente sabe que a inovação, ela prioriza, né, essa troca entre profissionais, faz sentido. E a gente colocou eles numa trilha de aproximadamente uns 4 meses e meio, para passar por uma capacitação empreendedora, né, sob operação da Wilinka, que é uma empresa especializada nessa transferência da pesquisa de bancada para chegar no mercado. Então, eles estão passando por uma série de workshops, de oficinas, tanto com profissionais do mercado, como algumas das nossas riquezas aqui da USP, que estão ensinando esse passo a passo para essas pessoas de como chegar no mercado, apresentar essa ideia um pouquinho mais formatada, amadurecer ela um pouco mais tecnologicamente e, quem sabe, conseguir um investimento, conseguir passar para a nossa próxima fase da trilha de programas, que seria o Impulse, formatar uma empresa. Acho que a gente vale lembrar que essas equipes aqui que estão no Incube e estão aqui dentro, são pouquíssimas que têm uma empresa, um CNPJ, não são startups. Então, estão ainda decidindo qual que vai ser o caminho para levar o que elas têm para o mercado, né? Eu acho que esse é o mote do Incube. Assim. A gente está falando super early stage, assim, né? Se a gente for usar as buzzwords aí do ecossistema, da inovação, tá super early stage, né? Então, pegando o pessoal ali no comecinho, né? Muitos TRLs mais baixos. E aí o que eu fico pensando, assim, já entendi um pouquinho, né? A gente sabe um pouquinho dos objetivos, né? De conseguir apoiar esse desenvolvimento, tal. Mas como é que tem sido essa primeira rodada? Quais foram os desafios que você encontrou, assim, na hora de acompanhar as empresas? E se puder falar um pouquinho dos projetos, assim, tipo, os projetos, do que a gente está falando, né? Quem são esses projetos? É o que todo mundo quer saber, né? Quem são esses 20 projetos, né, que estão com a gente? Lembrando que foram mais de 60, né, inscritos. Foram 70 inscritos, acho que para quem trabalha com esse tipo de programa, sabe que é bem relevante. Foram 70 inscritos nessa primeira edição de um programa que ainda não tinha tanta divulgação na comunidade, era pouco conhecido, mas acho que a marca do HC e da Faculdade de Medicina pesou muito, então acho que as pessoas imaginavam que poderia ter uma qualidade embutida. Foram vários desafios, primeiro por ser o primeiro programa, segundo, estamos no meio de uma pandemia, quando esse programa foi concebido, que já faz um tempo, ainda não tinha o cenário da pandemia, então o programa teve que se transformar totalmente numa modalidade virtual, né, com as videochamadas que todos estamos cansados. Nossa. Acho que outro grande desafio é contar com tempo de profissional de saúde nesse momento. Então, as pessoas estão atoladas de trabalho e ainda tem que separar um tempinho para fazer o desenvolvimento de um projeto que está no começo, exige muita mão de obra, muita dedicação. Então, isso foi um grande desafio. Como que a gente consegue reunir essas 20 equipes em workshops que às vezes duraram quase 8 horas, divididos em 2 dias. Então, foi bem intenso conseguir fazer esse arranjo das pessoas. Acho que isso é um desafio. E até parabenizo as equipes hoje que
quase todas estão super engajadas, estão dedicando horas e acreditando que podem chegar lá. Outro grande desafio foi trazer um pouquinho dessa cultura de empreendedorismo para pesquisadores e profissionais de saúde do SUS, que às vezes tem um pouco de um estereótipo na cabeça do que é o empreendedorismo. A gente não traz como se isso fosse a resolução de tudo, mas a gente mostra que se ele mesmo resolve desenvolver, levar a sua pesquisa, o seu projeto para o mercado, talvez ele vá conseguir manter as características do projeto como ele gostaria. E se ele tem autonomia, né? Exatamente. A autonomia o protagonismo é a autonomia de ele continuar à frente do projeto dele. Exato. E garantir que o objetivo para que ele criou aquilo, a história do Einstein lá do negócio da bomba atômica, né? Tipo, tentar garantir o máximo que ele vai ser usado para aquilo que ele tinha como objetivo de criação, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante, quase todas as equipes que estão no Incube hoje tinham um apego e muito justo de que o produto ou o serviço ou o protocolo que eles estão desenvolvendo funcionasse e tivesse evidências científicas de que aquilo fosse funcionar. Sim. A gente sabe que no mercado a gente tem uma série de produtos médicos e que não têm evidências científicas e são comercializados abertamente. Então, se essa pessoa não for ela mesma que vai levar isso adiante, vai chegar no mercado, comercializar a sua solução, ela for simplesmente, talvez, licenciar e transferir o seu projeto para uma outra empresa, possivelmente essa empresa não vai ter esse apego a essa característica basilar, que é ter uma evidência científica de que aquilo faz bem ao paciente, de aquilo resolve o problema do paciente. E a gente tem que lembrar que, na inovação, o usuário é a luz ali que precisa ser mirada, né? A pessoa que precisa ser priorizada. Então, a gente tentou trazer um pouquinho dessa cultura para esses pesquisadores, e acho que os primeiros workshops foram bem, quase como um racho assim, para eles, do tipo, não, mas eu não quero ser empreendedor, eu não quero vender, eu não sei vender. Mas a gente vai mostrar quais são as opções, então... Quais os caminhos? Quais são os caminhos? Se você quer conduzir essa ideia de um produto que tenha evidências científicas, a melhor pessoa a conduzir é você mesmo. Você tem esse rigor científico, esse rigor de pesquisador. Então, tente olhar como uma boa ideia, talvez, abrir um CNPJ. Tente não já deletar da sua lista essa possibilidade. Sim, sim. Trabalho cultural muito forte, né, também. Então, esse foi um dos desafios grandes, né? Eu acho que o Incube, por ser um programa voltado para esse início de desenvolvimento, ele mais... mexe com a cultura do que propriamente até com o desenvolvimento tecnológico em si, sim, né? Sim. Então ele às vezes cutuca em umas feridas que são difíceis de... Algumas coisas são culturais, outras são sistêmicas, são do próprio sistema, por exemplo, de atuação do funcionário público no Estado ou nacionalmente. A gente entende isso, mas eu acho que esse caminho de dar essa luz, né, de mostrar e talvez desmistificar os caminhos da inovação, eu acho que esse é um grande ponto aí que o Incube traz para a mesa, para discussão. Um dos pontos que a gente queria desmistificar, por exemplo, não desmistificar, mas abrir duas possibilidades. É que aqui a gente tem um cenário de muitos pesquisadores. E os pesquisadores normalmente produzem artigos científicos e essa é a forma de você propagar seu conhecimento para a comunidade. A gente tenta mostrar diariamente no Incube que a inovação também é um caminho de impacto na sociedade. Super. Então, se você vai desenvolver um produto... Talvez até de maior escala. E se essa pessoa vai desenvolver um produto, não um artigo sobre alguma pesquisa que ela fez e, evidentemente, trouxe benefícios para pacientes. Mas se ela conseguir levar essa pesquisa para aplicação em um negócio e aí chega no mercado, escala para um monte de gente, tem um impacto social gigantesco. E um impacto social que pode ser para o próprio SUS. Isso também é algo que eu acho que muitos não têm somente, que quando a gente fala de negócios em saúde, a gente está falando do SUS também. A gente não está falando só da empresa privada. Eu acho que esse é um ponto muito relevante, porque uma das grandes diferenças de a gente atuar, né, criar o InovaHC,
aqui no hospital é justamente fazer essa conexão com o SUS. Né? A gente vê as startups nascendo querendo vender para o SUS no primeiro momento e acabam migrando para o mercado privado. Hoje a gente está vendo até migrarem para fora do Brasil por problemas de regulação e tal, mas por ser mais fácil vender no cenário privado. E eu acho que o ganho disso, de a gente ter um Nova HC dentro de um hospital público, vinculado com secretarias de saúde, secretaria de desenvolvimento e tudo isso, e com um programa específico de desenvolvimento, é ajudar a esses futuros empreendedores a construírem modelos de serviço, modelos de negócio que estejam conectados ao SUS, que no final das contas é 80%, 75% a 80% de toda a população atendida em saúde hoje no Brasil. Não tem mercado maior. Então, isso eu acho que às vezes até a comunidade no geral tem dificuldade de enxergar isso como um ótimo mercado, e é um mercado que precisa ser visto mesmo. Isso, né? Exatamente. Então, eles precisam também desenvolver modelos que são voltados para esse mercado. É isso mesmo. E aí, para não fugir da minha pergunta, para não fugir, que é quais são os projetos? Quem são esses projetos? Eu estava fugindo, né? A gente nunca gosta de mostrar o ouro tão cedo, tem um pouco de receio, mas acho que o que dá para falar nesse momento é que também foi uma grande surpresa para nós, porque a gente abriu a chamada para o Incube no final do ano passado, no comecinho desse ano, e a gente não tinha ainda muita concretude de que tipo de tecnologia ou de que tipo de temática que chegaria ao Incube. A gente sabe as nossas linhas de pesquisa aqui de dentro do HC e da Faculdade de Medicina, mas a gente não necessariamente tem total domínio de pesquisa aplicada que está sendo desenvolvida. Então, a gente teve uma surpresa muito positiva porque vieram muitos projetos de diversas áreas e tecnologias. A gente tem hardware, a gente tem software, a gente tem biotecnologia sendo desenvolvida, e esse, com certeza, é um dos nossos maiores desafios. A gente está falando agora muito de vacina, então é um assunto que está em pauta e é relevante, né, para resolver problemas dessa escala. E a gente tem temáticas variadas, por exemplo, uma das grandes, acho que se a gente for olhar num contexto de 20 projetos que a gente apoia, tem uma predominância de projetos de software e projetos que lidam com saúde mental. E eu acho que isso fala também muito sobre o momento. Que a gente está conectado o tempo todo na tela, sozinho, nesse isolamento. Então, esses projetos também estão ganhando bastante peso e são importantes. Sim. E são projetos que estão sendo desenvolvidos por profissionais da saúde da casa, então, que lidam com esses pacientes, entendem que o software ele não vai resolver uma depressão, mas ele vai ser uma ferramenta de apoio do profissional da saúde. Isso faz super diferença, né? Aquela máxima, é porque vai tirar meu emprego, é porque eu não quero colocar tecnologia agora. Na verdade, é completamente ao contrário que está acontecendo aqui. Exatamente. São os profissionais entendendo a importância da tecnologia e construindo estruturas, né? Construindo produtos que vão apoiar para que ele faça aquilo que ele precisa fazer de melhor, que é cuidar do paciente. Exatamente. Né? Então, acho que esses projetos eles são muito de monitoramento do paciente à distância. Então, a gente está falando de telemedicina. A telemedicina também teve que ser acelerada em um espaço de 1 ano, 2. Ela virou uma coisa que era difícil de assumir até como essencial. E esses softwares que esses profissionais e pesquisadores estão desenvolvendo, ele é exatamente essa ferramenta que monitora o paciente à distância. Então, ele tem seus atendimentos com os profissionais, mas em alguns momentos que ele está sentindo alguma coisa, ele pode trocar com o aparelho, ele pode cadastrar o que está passando, e o profissional vai receber esse relatório e vai conseguir ter é como se você aumentasse o momento que você tem dados do seu paciente. Não vai ser exatamente, não vai ser aquela consulta de 1 hora. Sim. Vai ser mais do que isso. Não, muito bom. Então, a gente está falando de projetos de IoT, a gente está falando de projetos de biotecnologia, a gente está falando de projetos de inteligência artificial, Exato. A gente está falando de medical devices novos, então, equipamento, né, médico e tal. Puta, muito legal, cara, muito legal. E aí, então, a gente está falando que a gente vai ter uma segunda rodada agora, né? Isso. Então, vai começar em julho, não é isso? A gente abriu o processo de inscrições para o mês de junho inteiro. No dia 2 de julho, a gente finaliza as inscrições. E aí, todos os inscritos, os projetos inscritos, vão passar por uma avaliação. E depois a gente vai publicar
essa lista dos 20 melhores, né? A gente não tem vaga para todo mundo, infelizmente, são muitos bons projetos, mas não tem vaga para todo mundo. De agosto a novembro, dezembro de 2021, eles passarem por essa jornada de inovação de 4 meses e meio, que vai culminar com o Demo Day, que é o dia que essas pessoas vão apresentar suas soluções, e os modelos de negócio. Acho que a grande saída do Incube, que a gente quer que essas pessoas consigam, é fazer um plano de negócios para poder dar os próximos passos. Muito bom, Lu. Bom, a gente está falando então aí de programas de inovação estruturados para desenvolver toda a jornada do empreendedor, ou a jornada de uma nova solução em saúde aqui no Nova HC. Mais de 14 serviços aí disponíveis para a comunidade, tanto para startups, quanto para cientistas, profissionais de saúde autônomos aí que têm interesse de inovar de alguma forma, a indústria de maneira geral, o governo, outras universidades também se conectam com a gente. Cara, Nova HC tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Dava para fazer um podcast de mais de 1 hora, mas acho que fica muito cansativo. Muito bem, gente. Mais uma vez eu agradeço aqui ao tempo de poder falar contigo, Lu. É sempre bom a gente estar junto para discutir. A gente também está nos modelos meio home office de vez em quando. E é difícil a gente estar nesses momentos próximos aqui. E é isso, pessoal. Esse aqui é o Nova HC Podcast. Esse é o primeiro episódio aqui do Nova HC Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês acompanhem aí todos os nossos próximos programas. A gente vai ter programa falando sobre ciência. A gente vai ter programa para tratar das principais notícias que vão ter, que saem aí do ecossistema. E a gente espera vocês no próximo episódio. O Nova HC Podcast tá nas melhores não, tá em todas aí, nas principais nos principais sistemas aí de acesso a podcast, que você vai encontrar no seu como é que fala? No seu local preferido de acesso a podcast, no seu local preferido para ouvir podcast, tá bom, gente? Então, mais uma vez agradeço a audiência, fiquem com a gente. Precisarem de qualquer coisa, acessem inovahc.com.br, acessem a gente no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. A gente tem presença digital, a gente tá virando youtuber, tá virando influência digital aí. É isso, mais uma vez, obrigado. Nova HC Podcast. Gente. Se inscrevam no Incube. Até mais.